E aqui está início a mais uma temporada do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães. Esta semana com Francisco Teixeira, Torquato Ribeiro e Eduardo Fernandes, que nos próximos 45 minutos vão olhar para alguns dos temas que podem vir a marcar este ano político que agora se está a começar. Lembrar que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, poderá seguir-nos todas as sextas-feiras a partir das 18 horas nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Meus senhores, bem-vindos a mais uma... Parece que estamos numa série de televisão, mas mais uma temporada do Guimarães em Debate. Espero que tenham tido todos boas férias, que estejam em forma para, mais uma vez, olharmos para o Conselho de Guimarães e refletirmos um pouco sobre o que se passa ou o que se poderá passar. E ora, precisamente esta semana, o convite é feito desde já para que olhem, façam um olhar prospectivo sobre este novo ano político que se está a iniciar e quais são os aspectos a que devemos estar mais atentos. Eu era capaz de convidar o Torquato Ribeiro para iniciar esta série de Guimarães em Debate. Olá, boa noite a todos. Cumprimentos aqui aos meus colegas de painel, ao Eduardo Fernandes, Francisco Teixeira, ao António Magalhães e à Elvira. E naturalmente que nós hoje estamos aqui numa fase de arranque, chamado arranque político, embora isso é uma concessão da parte do meu discurso em relação à realidade, porque o arranque, aqui não arranca, há uma continuidade da atividade político-partidária e, naturalmente, que nós vamos estando atentos, porque temos um período de férias, mas não quer dizer que as pessoas todas tenham férias. Primeiro, nem toda a gente tem férias ou tem a possibilidade de as gozar devidamente. E depois, porque as assimetrias sociais são de tal maneira grandes que isso não é possível. Mas depois há também uma atividade, toda uma encenação em torno deste regresso à atividade político-partidária, que não é um regresso, no meu caso concreto não é um regresso, porque eu tenho tido uma atividade político-partidária com alguma regularidade, mesmo tendo férias, porque vou fazendo férias intercaladas, e naturalmente que a atividade política continua, independentemente do período de férias. Mas aliás, o Torquato, quando fala numa encenação deste reinício da atividade, eu estarei a imaginar que, em termos nacionais, estar a olhar para as festas dos partidos, não é? É isso, mas pronto, num plano local... A renda política e tal, a festa não sei o quê, a festa ali, a festa não sei o quê... Estou a falar mas no plano local não se identifica... No plano local isso não significa. É verdade, isso é verdade, e ainda bem que trouxe isso para a mesa, porque não há digamos, essa encenação aqui a nível local. O que há é os problemas que havia anteriormente e que agora continuam, alguns foram resolvidos, outros não. Eu tive a oportunidade de estar ontem tive um encontro com a diretora do museu. Ontem nós estamos a gravar este programa numa quinta-feira. Sim, anteontem, então. Estive com a diretora do Museu Alberto Sampaio, Passos Duques e Castelo, que sabemos que houve uma reestruturação a nível central em relação aos monumentos nacionais, neste caso concreto em relação a estes três monumentos, três museus, para tentar perceber quais foram as alterações que foram colocadas pelo Governo Central em relação a estes e a outros a nível nacional. Porque nós temos uma preocupação em relação a esta matéria, que se reduz ao seguinte. Quando o Governo quer abdicar dessa responsabilidade nacional de assumir uma responsabilidade sobre a manutenção do património, nós, quando olhamos para o cenário de Guimarães, ou quando olhamos para a realidade guimaranense, naturalmente que até poderemos dar de barato que, de facto, o município vimaranense poderá ou terá capacidade de intervenção e de gestão destes monumentos. No entanto, recordo-lhe, Torquato, que o Presidente da Câmara dizia no início de julho que a Câmara Municipal de Guimarães quer ser parte ativa na gestão destes equipamentos. Pois quer, mas só não quer, no modelo em que foi criado para isto. Portanto, o Presidente da Câmara assume essa responsabilidade, mas não assume a responsabilidade das obras que são necessárias. Aliás, ontem, tivemos a notícia que, de facto, houve um apoio governamental 1,5 milhão, não é? De 1,5 milhão de euros para as obras do
o Paços dos Duques de Bragança, inseridas no PRR, etc. Mas esse 1,5 milhão não resolve o problema do Paços dos Duques de Bragança. Diz que apresentará 10%, não é? Seria uma intervenção de 15 milhões. Exatamente, aquilo que é reclamado são 15 milhões, porquê? Porque é suposto, e já está, digamos, já foi devidamente apresentado há alguns tempos, e há alguns anos até, a proposta de construir um espaço no Paços dos Duques de Bragança fora, capaz de albergar aquilo que não interessa dentro do próprio Paços dos Duques e que permita uma gestão e uma administração que não interfira com a parte museológica. E essa parte ficou de lado em relação até esta notícia que foi positiva nessa matéria. Portanto, há aqui um desenlace em relação às pretensões que é positivo porque de facto resolve uma parte, que é a parte do telhado, e o telhado precisava porque houve obras há 20 anos ou há 15 anos no telhado, mas que não resolveu o problema porque de facto as obras não foram, digamos, no todo do telhado. E quando um projeto daquele, com o telhado que tem, o tipo de telhado, quando não tem capacidade de, digamos, conter as águas como devia conter, põe em causa todo o acervo museológico e, portanto, é uma questão até de urgente para resolução. Mas quero isto dizer que sim, nós, independentemente do período de férias, vamos mantendo algum contacto com a realidade do Conselhia e vamos nos apercebendo também com uma coisa que nos devia afetar a todos. Eu penso que isto aqui até nem é uma questão partidária, é uma questão que tem a ver com uma forma de estar no nosso país, que é, há um poder central que muitas das vezes não conhece a realidade local, não tem capacidade de intervir localmente, mas que faz tudo e mais alguma coisa para impedir qualquer tipo de intervenção, mesmo sendo local. Porque, repare, se nós pensarmos, temos a Igreja da Costa, foi uma questão que foi há bem pouco tempo, da Pousada de Santa Maria, foi há bem pouco tempo questionado. Se essa igreja estivesse nas mãos, por exemplo, da Câmara, neste caso concreto, para pequenas intervenções, e tivesse a devida dotação financeira por parte do Governo Central, naturalmente que o problema estava resolvido. Mas não está. E mais, aquilo que se pretende para o Palácio dos Duques, para o Paço dos Duques e para o Castelo, é precisamente manter a estrutura dentro, digamos, de uma estrutura nacional. Ou seja, não há qualquer descentralização. Não há qualquer hipótese de fazer uma intervenção local mais próxima para determinados assuntos no próprio espaço, porque depende sempre da aprovação central. E isso é uma falsa descentralização. Trocado. Mas então agora eu era capaz de desafiá-lo a eleger um aspecto, um acontecimento, algo a que os vimaranenses devem estar atentos neste próximo ano. O que é que vai marcar ou que pode marcar a vida dos vimaranenses, na sua perspectiva? Ora bem, aquilo que poderá marcar os vimaranenses, há uma série de coisas que vão ser inauguradas. Eu estou a lembrar, por exemplo, da Torre da Alfândega. Toda a Alfândega, ele fala disso. Da Alfândega, que era capaz, portanto, teve um ligeiro atraso. Criou alguma polémica, eu penso que desnecessariamente, porque, de facto, o reboco que foi colocado na torre não é um reboco que, digamos, destrutivo da própria estrutura da pedra. Houve má comunicação, Trocado. Ou até nem houve comunicação, não é? Não costuma haver comunicação e depois dá nisto. E depois também há aquele disparate da questão das luzes, coloridas, logo na primeira fase, o que fez aumentar o cor de protestos. Não me parece que a intervenção fosse má, não me parece que a intervenção fosse incorreta, parece-me é que, de facto, as pessoas confundem um pouco a sujidade do tempo com a antiguidade. Não, a torre foi limpa. Agora, naturalmente, vai começar a ficar mais escura com o tempo, que é o normal. Se fizesse uma intervenção na própria muralha da Avenida Alberto Sampaio, seria a mesma coisa. As pessoas iriam estranhar porque a muralha ficaria... Mas perdeu a sua própria identidade? Perdeu, a antiguidade? Não perdeu. A antiguidade está lá.
O que não está é a patina dos tempos que mantém aquele... Muito bem. Trocado, já voltaremos aí, porque agora eu era capaz de fazer o mesmo desafio ao Eduardo Fernandes, olhando para este novo ano político que estamos agora a começar, mesmo levando em consideração as objeções que o Trocado põe a esta divisão, assim, um pouco estanque. O que é que o Eduardo era capaz de dizer a um vimaranense para estar atento neste próximo ano, que deve merecer a sua atenção? Olá, boa noite, António, aqui ao Trocado, ao Francisco, aqui ao estúdio, a todos os que nos veem em casa. Agora que acabou a Silly Season, não é? E que foi mesmo para mim uma Silly Season. Oxalá que sim, não é? Trocado. A Silly Season. O Trocado não passou É um pela privilégio. Silly Season. É um privilégio. Ainda bem, ainda bem. O que é que eu diria? No plano nacional, que acho que é o que vai ser mais definidor do próximo ano político, há muita coisa no horizonte. Temos no próximo ano eleições europeias. É notável e cada vez mais notável o agastamento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Mas olhando para o local, Eduardo, estamos Sim. no Guimarães em debate Sim. e não no Portugal em debate, se me permite. Sim, mas ia chegar lá. E acho que este agastamento tende a agravar-se. E o mesmo se pode dizer do plano local. Há eleições para a Conselhia do Partido Socialista, serão no próximo ano também, creio que em janeiro, não tenho a certeza. É definidor porque há pessoas envolvidas na política local e com poder, vereadores, ex-vereadores, pessoas representantes dos eleitores envolvidos e com projetos diferentes, e isso acaba sempre por ser definidor. E ainda é mais definidor, e é o que, para mim, eu acho que os vimaranenses devem estar mais atentos, quando isso parece interferir com o trabalho da Câmara Municipal. Ou seja, as eleições de nenhum partido, independentemente de que partido governa, devem interferir com o trabalho dos eleitos no sítio onde eles estão eleitos para executar o programa eleitoral e para, enfim, afirmarem o seu projeto também político. E creio que se tem sentido. O Trocado falou aqui de algumas questões, como o António trouxe também a discussão, que parecem ser mal articuladas, mal organizadas. Penso eu que Guimarães tem perdido dinâmica. Guimarães tem ficado para trás, e isso sente-se muito porque parece que os eleitos locais estão muito mais focados nas eleições internas do Partido Socialista do que propriamente em governar e em promover e acelerar essa dinâmica. Portanto, se eu tivesse que escolher alguma coisa para os vimaranenses estarem atentos, começaria desde já, e também para percebermos a dimensão do problema novamente, pelas creches. O ano escolar vai começar, pelas creches, pelos funcionários assistentes e administrativos das escolas. Vamos ver como é que isto vai começar. É uma responsabilidade da Câmara Municipal agravada, é como a gestão cultural. Sabemos que muitas vezes sem envelope financeiro, com muitas dificuldades, mas temos que perceber o que é que temos que melhorar. Este é o primeiro sinal no início deste ano político, chamemos-lhe assim. E depois a gestão do município, que volto a dizer, tem-se visto que a dinâmica não é mesmo, seja a dinâmica cultural, comecemos por aqui, as walterianas, as festas da cidade, começaram outra vez, não é? Voltaram outra vez a estar envoltas num coro de polémicas e de críticas dos vimaranenses. Temos que perceber porque é que isto acontece e o que é que podemos fazer para inverter este sentido. E, finalmente, acho que é de maior relevância, era aquilo que eu identificava, percebemos como é que vai estar a via do APARC. Porque tem sido o projeto de proa dos últimos tempos do Dr. Domingos Bragança e do Executivo do Partido Socialista. Começámos um novo ano político, estamos a meio do mandato, interessa-nos agora perceber, a mim e creio que a todos os vimaranenses, em que ponto é que estamos e quais é que vão ser os desenvolvimentos ao longo deste ano. Francisco Teixeira, bem-vindo também. Como é que olhas para este novo ano político? Despedida, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora a que virem o programa, lá em casa, cumprimentar-te a ti, ao Eduardo, ao Trocado, às pessoas presentes no estúdio. Bom, eu acho que, talvez antes de falar do novo ano de mandato, eu talvez quisesse falar da Barbie. Não sei se viram a Barbie. Esteve em Guimarães, Francisco? Esteve em Guimarães. No cinema. No cinema, exatamente. A Barbie foi o filme mais visto em Portugal e foi o filme que fez maior bilheteira no mundo inteiro, para já, no ano de 2023.
e talvez alguma má interpretação de algumas pessoas que tenham visto a Barbie as tenha feito confundir um pouco aquilo que ocorreu na Torre da Alfândega nos primeiros momentos, não é? E não tenham percebido que, enfim, que Guimarães é de todas as cores, não é? Guimarães não é só preto e branco. Como a vida em geral é um sinal de saúde, hoje sabe-se isso, não é? Que as pessoas muito rígidas, para quem a vida é preto e branco só, são mais rígidas, têm menos capacidade de lidarem com a maleabilidade social e a maleabilidade cultural. E Guimarães não é só preto e branco, é uma terra de todas as cores. Mas a Barbie, a cor dominante da Barbie é o rosa, não é? A cor dominante era rosa, mais rosa, mas justamente para significar... E é aí que está a ligação a Guimarães, na cor? Não, é a ideia de que o rosa pode ser interpretada de muitas maneiras diferentes, não é? A associação antiga que um certo senso comum machista que ainda existe, e há quem diga que tem recrudescimento, faz à masculinidade, nomeadamente à feminilidade, por contraposição a uma masculinidade tóxica. O que a Barbie nos vem dizer é que, de facto, é possível pensar uma feminilidade e uma masculinidade completamente diferente. E isso foi tão importante, e de facto foi tão importante, quer em Guimarães, penso eu fui ver e aquilo estava cheio, e soube que nos outros dias também esteve cheio, e tão importante em Portugal e no mundo, que é provável que tenha havido aqui também um choque anímico que tenha causado alguma perturbação na capacidade das pessoas interpretarem o valor das cores e o valor da diversidade no que diz respeito à iluminação inicial da Torre dos Almados. Eu devo dizer que gostei muito daquela iluminação inicial. Tenho um lamento imenso que a Câmara não tenha deixado continuar, não é? E tenha até alternado, não é? Para rosa bebê, azul bebê, rosa choque. Sentiste-te em contrário senso? Senti-me em contrário senso relativamente às redes sociais, não é? As redes sociais, regra geral, não são lá muito bom senso, não é? Isto também para dizer que a política não deve ser confundida com as redes sociais, nem com o mau senso global das redes sociais, porque as redes sociais também estão lá de vez em quando, portanto, acho que globalmente tenho bom senso. Embora às vezes também me descaia. Mas assim cedo, Francisco Teixeira. Mas às vezes e olhando para descaia. Guimarães, o que é que eu acho que isto foi muito importante para Guimarães, não só para o país, não só para o mundo, mas foi muito importante para Guimarães, e quando aconteceu aquele episódio das cores, eu pensei, bom, isto é uma homenagem à desconstrução da masculinidade tóxica e da feminilidade antiga, e, portanto, é uma afirmação política. Mas, pelos vistos, parece que foi só um ensaio. Pelos vistos, foi um ensaio, foi um erro que eu lamento. Sentiste-te frustrado? Senti-me frustrado, eu estava na expectativa que aquilo continuasse. E pensei que era um arranque político significativo. E, do ponto de vista local, não é? Sem me expandir para as questões nacionais, eu prospectivava justamente 3 assuntos que eu acho que são da maior importância. A abertura, a recuperação e a abertura, de facto, da Torre da Alfândega. Acho que é cor-de-rosa choque ou azul bebê, branco ou preto, é um edifício absolutamente emblemático para a identidade de Guimarães, para a identificação. Podia ser vermelho. Podia ser vermelho à vontadinha. Em homenagem a quem promoveu aquela podia ser vermelho. Não, o vermelho não é uma cor que tenha... Até podiam pensar que era do Benfica, e que era perigoso. Não, mas se fosse encarnado. Até podia ser perigoso. Benfica encarnada. Até podia ser perigoso. Não, mas não demonstraste nenhuma. Podia ser verdadeiro. O hino do Partido Socialista, como toda a gente sabe, é internacional, e, portanto, nós temos uma posição muito especial pelo vermelho. Outra internacional. Sim, mas é internacional. Mas é outra internacional. Sim, há várias internacionais, como uma parte das pessoas sabem. Não, graças a Deus. Exatamente. A vossa parte é graças a Deus. Mas a Torre da Alfândega, de facto, a abertura vai ser importante. É um edifício que esteve uma marca importante, emblemática de Guimarães, e que, de um certo ponto de vista, teve desaproveitado no usufruto dos guimaranenses. E faça-se aqui a justiça ao nosso colega de debate, sim, ao Torquato Ribeiro, muito fez, empenhou-se, não só o Torquato, mas o Torquato especificamente empenhou-se muito
na recuperação da Torre da Alfândega, e isso é justo que se diga. E o Partido Socialista está a fazer a obra, enfim, com atrasos, mas está a fazer a obra, e vai-se fazer e vai-se inaugurar um dia destes, não faço ideia quando, mas vai-se inaugurar um dia destes. Onde se o Partido Socialista deve-se ouvir Câmara Municipal. Câmara Municipal, sim, liderada pelo Partido Socialista. Mas há dois acontecimentos estratégicos para Guimarães que vão desenvolver-se nos tempos mais breves, muito breves até, mas que vão marcar este mandato, e não só este mandato, e muito mais tempo. Em que lugar vai ficar a capital europeia verde, Guimarães, no contexto da capital europeia verde, e mesmo que não fique em primeiro lugar, o facto de Guimarães ter ido ao pulo final das 3 cidades europeias para a capital europeia verde significa, ao contrário do que dizem as oposições locais, de que há um projeto de desenvolvimento altamente alavancado pelas ideias e pelos projetos ambientais, porque senão não passava a essa fase de seleção. E, portanto, mesmo que Guimarães não ganhe a capital europeia verde, essa alavancagem de projetos ambientalmente sustentáveis e de uma política globalmente ambiental, porque a questão ambiental não pode ser vista de modo hiper específico, é algo de muito significativo e que deve ser continuado. E também algo que vai acontecer a curto prazo, provavelmente ainda este mês, ou no início de outubro, que é previsível, não certa, mas previsível, elevação da zona de entre Dom João IV e a Rua Dom João I, incluindo a zona de Couros, a Património Cultural da Humanidade. Será este mês ainda, Francisco? Penso que é no final da primeira quinzena, que vai ser na Arábia Saudita, não é? Sim, na Arábia Saudita, em Riad. Não, o que me disseram é que há 2 fases. Há a Comissão Executiva em Paris e depois a Assembleia Geral que, por regra, ratifica aquilo que é definido na Comissão Executiva da Unesco em Paris. E a Comissão Executiva será ou este mês ou no início do próximo. E isso vai ser de enorme importância, porque Guimarães vai ter um centro histórico, permitirá a Guimarães revigorar a sua identidade de cidade historicamente sustentável também e recuperável, e permitirá, espero eu, que Guimarães em conjunto, os partidos do poder e os partidos da oposição, encetem um debate sério sobre o atual estado do nosso centro histórico, do atual Centro Histórico Património Cultural da Humanidade e da nova zona classificada Património Cultural da Humanidade. Tudo indica que vai ser classificada como Património Cultural da Humanidade, uma vez que o que pior poderia acontecer a Guimarães, como já aconteceu em outras cidades, é que os centros históricos se tornassem em museus, se museologizassem, expulsassem as pessoas da sua vida cotidiana, impedissem os guimaranenses de viver os seus espaços nucleares e centrais e ancestrais que fazem a sua identidade. É esse o modo que entendes para a tal discussão que achas que devia haver? Exatamente. Quer dizer, eu acho importante a previsível classificação, a ampliação da classificação em si próprio, mas não chega. Quer dizer, porque uma medalha não é suficiente para uma gestão pública. A medalha deve obrigar a uma reflexão profunda sobre o atual estado do nosso centro histórico e uma reflexão prospectiva sobre como se deve desenvolver o nosso centro histórico, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, ao alojamento local e à habitabilidade, quer do centro histórico existente, quer do centro histórico por vir, do centro histórico classificado por vir. Nós somos um país assente na monocultura da indústria turística, na monoindústria turística, 15% do PIB assente no turismo é um problema para qualquer país. Começa toda a gente a repetir isto que eu já digo, como alguns sabem nesta mesa, há anos, que isto é um problema sério, fazer de Portugal um país quase exclusivamente ou grandemente assente na indústria turística, que deve continuar a ser uma indústria importante, mas que não deve ser desenvolvida à custa da sustentabilidade. Não só da sustentabilidade ambiental, mas também da sustentabilidade social, da sustentabilidade cultural, na sustentabilidade comunitária. Bom, e mais do que isso, na sustentabilidade democrática, no sentido em que impede as pessoas em geral de aceder a determinados territórios. E, portanto, eu acho que Guimarães vai ser marcado com estes 2 grandes projetos, 2 grandes objetivos, que mostram que há uma política para Guimarães,
mas que, como todas as políticas, Francisco, precisam de ser aprofundadas e assim sendo eu discutidas, naturalmente. eu perguntava-te, e o conhecimento dos candidatos às eleições autárquicas de 2025 não poderão acontecer também, não é algo que poderá acontecer também neste novo ano político? Sim. E que não é importante isso? É importante, evidentemente, é importante saber quem vai ser a próxima liderança do Partido Socialista, cujas eleições vão ser em 2025. Ninguém sabe se elas vão ser em janeiro, em fevereiro ou em março, porque não estão marcadas. Existe para aí uma especulação um bocado infantil relativamente a datas. As eleições do Partido Socialista não estão marcadas para 12 de janeiro ou algo assim no género? Não estão marcadas. É uma especulação. É uma especulação. Especula-se, acha-se, julga-se, mas não há nenhuma marcação. Quem marca as eleições é a Comissão Nacional, a Comissão Política do Partido Socialista, e não houve nenhuma deliberação. Então a questão com os problemas de vinculação de novos militantes é uma falsa questão. Sim, essa é uma falsa questão, mas ainda mais alicerçada na ideia de uma data eleitoral que não está marcada. Que não está, de todo. A questão é tão simples como essa. Não há data eleitoral estabelecida para as eleições internas do Partido Socialista. Não há, de todo. Só depois daí é que se poderá, então, falar no candidato. Exatamente. Só depois daí não se poderá fazer do candidato? Não. A questão é esta. Primeiro, não há eleições e, claro, que essas eleições, uma vez que o Partido Socialista é o maior partido de Guimarães, tem o maior número de militantes em Guimarães, está no poder há muitos anos em Guimarães, é previsível que o candidato que saia dessa eventual, não é certo, eventual refrega interna, se houver refrega interna, porque não é certo e seguro que haja, é até provável que possa haver uma lista só, o eventual candidato que saia dessa refrega interna, evidentemente que vai ser o candidato à Câmara que se irá propor a ceder a Domingos Bragança. E nesse sentido é importante para Guimarães. Muito bem. Eduardo Fernandes, os guimarãeses devem olhar também para o Partido Social Democrata para ver quem será o candidato do partido às eleições de 2025? Eu acho que sim. Aqui em relação a isto que o Francisco estava a dizer do Partido Socialista ser o maior partido de Guimarães, talvez o com mais militantes. Eu não sei com exatidão quantos militantes tem o PSD, tenho que confessar. Também não sei quantos tem o Partido Socialista. Sim, mas eu digo-te, grosso modo, tem uns milhares largos de militantes do Partido Socialista. Nós, nos últimos dias na comunicação social, temos visto 700 ou 800 e entraram só num mês. Mas isso, portanto, estás a ver, se isso for verdade, se isso for verdade, isso mostra que, não, mas nas últimas eleições internas do Partido Socialista votaram mais de 2.000 pessoas. Portanto, não há a menor dúvida que o Partido Socialista é o maior partido de Guimarães em votos externos e em militantes internos. Isto é uma questão evidente. É isso que eu vou discutir. Sim, claro. Em relação ao PSD, ao Partido Social Democrata. O que importa aqui no PSD é clarificar, apresentar a sua estratégia. Como disse, estamos há 2 anos. Há imensas coisas que já identificamos que não estão a correr bem. Há propostas que já fizemos em diversas áreas. Creio que o PSD vai continuar a afirmar esse caminho. E vamos ver, enfim, quem é que apresenta pelo menos o projeto de forma clara, transparente e em torno de alguma união para as autárquicas de 2025. Eu acredito que o PSD, e eu não falo por todos os militantes do PSD, nem por ninguém do PSD, eu estou aqui a título individual, sou militante e acredito que o PSD será capaz de clarificar a sua estratégia, o seu candidato, ainda este ano civil, não ano político, e, portanto, a partir daqui... Eu, por acaso, estou um bocado confundido, porque pensei que o PSD já anunciou o seu candidato à Câmara. Não já. Mas o Eduardo vai-nos esclarecer. O Eduardo não deu por ela. O PSD não anunciou o candidato. Anunciou. O candidato propôs-se como o candidato, quem é que se propôs? O Ricardo Araújo apresentou-se como candidato à Câmara, com o André Coelho de um lado e o Bruno Fernandes do outro. E foi uma leitura que se fez. Não é leitura, ele disse que era candidato. Uma leitura prematura, mas indicia um bocado. Eduardo, eu não sei o que se passa dentro do PSD, mas sei o que dizem as notícias. Mas vamos ficar a saber agora. E as notícias dizem... Mas eu vou clarificar. Sim, mas clarificas. Mas essa notícia diz expressamente... O Ricardo Araújo, que nós conhecemos bem, nessa notícia expressamente indicou que era candidato a... Eduardo, estaria disponível. Muito bem. No próximo programa... Não vale a pena dizer não, sim. É só pegar na notícia e ver. Não, é assim, mas se o Eduardo está com alguma
Então interpreta lá o Eduardo. algumas reticências em relação a esta matéria, porque de facto há várias. Não, há eu duas vou correntes dentro do clarificar PSD rapidamente. Não há e que duas poderá correntes, não. eventualmente estar aqui. O PSD, eu vou esclarecer, porque às vezes nós não conhecemos os estatutos dos partidos todos e alguma confusão pode haver, como adivinha a mim achar que o Partido Socialista tinha eleições em janeiro. Portanto, o PSD tem um regulamento interno, tem os seus estatutos, a menos ou a mais de um ano das eleições, então, não Eduardo, podem ser escolhidos candidatos. O que pode ser escolhido e é normal e o que se fez com o que o PSD fez, o presidente do PSD, o deputado e ex-candidato e ex-vereador na Câmara Municipal, André Coelho Lima, e o ex-candidato e ainda vereador Bruno Fernandes, foi em torno de união, a uma só voz, dizer que o PSD está aqui para apresentar uma alternativa unida, clara, que vem agora com uma maturidade que se calhar o PSD nunca teve. Nunca teve nos últimos 10 anos. E, portanto, foi isso. Claro que o Presidente da Comissão Política do PSD, sendo, aqui vou assumir, o PSD o segundo maior partido em Guimarães, tem que estar disponível para ser candidato à Câmara. É evidente. Como qualquer um dos candidatos ao Partido Socialista tem que o estar. E isto é evidente. E foi isto que aconteceu. Ou seja, o Eduardo acaba de nos dizer que será afinal, já oficialmente não se sabe. Ricardo Araújo candidato. Não, o que eu acabo de dizer é quem tem que clarificar o candidato à Câmara é a Assembleia de Militantes. É assim que funciona no PSD. Não sou eu, nem é a Comissão Política. Eu sou da Comissão Política. O que acho que pode acontecer, obviamente, é que o Presidente da Comissão Política, o Ricardo Araújo, seja candidato à Câmara Municipal de Guimarães. Ele também é vereador, desde 2013. Eu pensei que estava clarificado, eventualmente, mas afinal não está. Pronto, Não está no Partido Socialista. Não, o Partido Socialista não está, com certeza. Pois, é isso. É provável que seja, muito provável, mas que seja o Ricardo Costa. Mas eu pensei que no PSD estava definido. Não, mas eu estou aqui para clarificar obrigado, aqui o nosso painel e quem nos vê em casa. Nós, no PSD, somos institucionais. E, portanto... Ouvia-se isto nos últimos dias do Primeiro-Ministro, que é muito institucional, não é? O que acontece é essa disponibilidade que é óbvia. Claro que quem se candidata à Comissão Política do PSD, pela responsabilidade que tem por ser vereador, essa responsabilidade é óbvia e, portanto, é como eu digo. O que importa saber do PSD é que o PSD vai apresentar uma alternativa unida, clara, transparente e muito mais madura, creio eu, do que nos últimos anos. Eduardo, e deixa-me perguntar ao Torquato Ribeiro também, do lado da CDU, se já há novidades? Não, em relação a essa matéria, não há novidade nenhuma, mas se me permite, eu gostaria de voltar a algumas questões que foram colocadas aqui anteriormente para tentar clarificar a posição que eu tenho em relação a esta matéria. Vamos lá, de certeza, Eduardo, Torquato, mas só para ficar claro, como é que a CDU olha para as próximas eleições autárquicas? Já está a trabalhar nelas? Como um desafio, naturalmente, mas naturalmente também não temos neste momento, nós não anunciamos ninguém, portanto não há aqui confusão nenhuma. Neste momento não há. Quando é que acontecerá, Torquato? Naturalmente na altura certa. Estava à espera dessa resposta. Agora, não andamos aqui com trocas e baldrocas, que disse e que não disse. Não, quer dizer, o que eu percebi na altura é que, aliás, eu pensei que o Eduardo poderia eventualmente dar-nos uma resposta que seria diferente daquela que ele deu, que é assim, perante a disponibilidade do Ricardo Araújo, a comissão do PSD vai ou não apoiar o Ricardo Araújo? Porque ele disse publicamente que estava disponível. Pronto, mas não interessa, não há essa disponibilidade. Ou não há pelo menos essa acho que queria fazer algumas clarificações. Não, queria fazer uma clarificação em relação às cores, em relação a algumas coisas que o Francisco disse, e que eu concordo em parte, mas é assim, as cores da muralha foi dito, é assim, o Francisco aqui desvalorizou um bocado isso. Mas a Câmara não desvalorizou, a Câmara fez um comunicado em relação a essa matéria. O que quer dizer que esteve atenta e que não gostou muito daquilo que viu nas redes sociais, o que é uma característica desta presidência. Fica muito afetada quando há qualquer coisa que sai do contexto nas redes sociais. E esta... Porquê é que acentua nas redes sociais? Porque eu acho que o poder atual é muito permeável à opinião das redes sociais. É esta a ideia que eu tenho. E posso dar uma série de exemplos em relação a essa matéria. Penso que alguém está sempre muito atento à opinião nas redes sociais e depois há uma necessidade enorme da Câmara Municipal responder às redes sociais. Pronto. E isso está comprovado porque não há hipótese de fugir a essa realidade. A Câmara veio dizer que o edifício tinha uma instalação RGB, LED. O RGB
quer dizer, red, green e blue. Ou seja, pode mudar de cores. Tem um LED que, eletronicamente, sem ter que ir lá mudar nas próprias letras, muda por um comando, um simples comando. Eu não vi ainda outra cor. Eu só vi aquela. Ou pelo menos só vi aquela publicada. Eu não vi ainda outra cor. Não sei se já foi colocada outra cor. Mas se for colocada outra cor no espaço, e se não houve intervenção de uma escada mais giros, quer dizer que não havia RGB nenhum. As cores eram para ficar assim. Primeira questão. Não estou a perceber, mas aquilo teve cores, objetivamente. Teve cor, portanto, mas depois não teve outra cor. Mas então é RGB. Se teve, é RGB. Não. Ok, não era RGB, portanto, é uma coisa fixa e mudável. Exatamente. Okay, calma aí. Estás a perceber? É uma questão que eu estou à espera de ver uma escada mais giros em lá resolver o assunto. Se for uma escada mais giros, o comunicado da Câmara é falso. Não corresponde à verdade. Muito bem. Certo? Vamos concluir, vai então. mudar o componente. Sobre a questão do... mas isto é como o sol. Não há hipótese. E essa área sabe perfeitamente que eu domino. Portanto, há aqui outra questão que me parece interessante, que o Francisco também falou, e que ele também se regozija por isso, eu também, naturalmente, mas penso que nós devemos ter atenção no seguinte. Quando há um alargamento do espaço de património cultural da humanidade, que é o que vai acontecer, ou que previsivelmente poderá acontecer, nós temos de ter a noção que a cidade, mesmo a própria cidade já classificada, tem compromissos com o próprio organismo. Não é uma medalha, como eu não considero que seja assim como uma medalha. Não é uma medalha, é um compromisso que a cidade tem perante, digamos, a estrutura que lhe permitiu ter esse galardão. E tem que o manter. Não é um compromisso que se dá e depois que não se retira. Não, pode-se retirar. Porque, de facto, se não forem feitos determinados comportamentos ou assumidos algumas responsabilidades na manutenção daquilo que foi escolhido, há aqui uma possibilidade de não continuar a ter esse galardão. Eu vejo com alguma preocupação, porque o Francisco também falou nisso, do alojamento local. Eu concordo, penso que deduzi isso, mas não sei se será correto. Concordo que, de facto, a cidade tem que ser habitada. O centro da cidade e o Couros, etc., deve ser habitado. Deve-se criar condições para que, de facto, as pessoas possam ter ali uma habitação digna. Não sei se o alojamento local, o aumento do alojamento local, cumprirá aquilo que eu desejo. Tenho muitas dúvidas em relação a essa matéria. Certamente voltaremos a este assunto, até porque já foi cá falado mais que uma vez e é um assunto que vai marcando os dias, não só em Guimarães, mas em todo o país. Porque por agora, nós, nos breves minutos que ainda temos, eu vou desafiá-los a todos a ter um forte poder de síntese. O Eduardo Fernandes acha que nós devíamos olhar para as questões económicas, para a economia do Conselho. Eduardo Fernandes, em 2 minutos, é capaz de expor o que é que o preocupa? Sim, perdoem-me aqui a imodéstia, mas mais do que as cores do lettering na torre da alfândega, preocupa-me muito a situação que me parece que em Guimarães vamos viver fruto de uma inércia absolutamente inexplicável do poder local. Muito rápido, o emprego cresce na zona euro, na União Europeia. Portugal lidera o crescimento até setembro, isto são dados do Eurostat, não sou eu que estou a dizer, este crescimento, e também em setembro, com referência a julho, Portugal tem cerca de 10.500 novos desempregados, sendo que mais de 50% é em Guimarães. E, portanto, quem trabalha com insolvências, quem trabalha no tecido empresarial local, no têxtil, no calçado, sabe o que está a acontecer. E não é por falta de aviso, não é por alerta, é altamente preocupante, atinge principalmente mulheres entre os 30 e os 50 anos, em situações que creio que muito, muito delicadas, com salários em atraso, sem subsídio de férias, e, portanto, está-se a desenhar aqui, a nível económico, um desastre que nós ainda não conseguimos prever a dimensão dele. E, portanto, só para
acelerar. Para concluir. E para concluir, importava que nós refletíssemos sobre isto. Importava que percebêssemos, por exemplo, porque é que do anterior mandato do Dr. Domingos Bragança para este, o pelouro do desenvolvimento económico desapareceu o vereador e foi alocado ao próprio Presidente da Câmara. Importava perceber porque é que no Distrito de Braga, Guimarães é o que tem o pior desempenho, como sabemos, a este nível, e não é de julho, é desde março, pelo menos. E, portanto, refletirmos a situação muito delicada que eu acredito que centenas, talvez milhares de vimaranenses e de famílias vimaranenses vão ficar, e podemos discutir mais aprofundadamente depois o porquê. Poderíamos ter feito aqui. Francisco Teixeira, provavelmente acompanharás algumas das preocupações que Sim, o Eduardo claro aqui que trouxe, sim. mas no que toca às críticas que ele faz à gestão camarária, neste aspecto, talvez não acompanhes. Não acompanho. Eu acho que o Eduardo, enfim, faz aqui uma missónia, depois é difícil separar as coisas e distinguir as coisas. É evidente que o desemprego subiu, mas o desemprego subiu 0,1% relativamente em julho, relativamente a junho. Estamos a falar em 1.400 pessoas mais desempregadas, que para cada uma, individualmente considerada, é obviamente uma tragédia. O desemprego é uma tragédia terrível. Não sou como aqueles liberais que pensam que a culpa do desemprego é dos desempregados que não querem trabalhar. Não. O desemprego é uma tragédia social. Mas Guimarães sofre das pulsões e das tensões sobre o seu tecido económico muito semelhança do resto do país. A ideia de que há o resto do país... Não, desculpa, o desemprego está a crescer em Portugal também. Não. O desemprego está a crescer em Portugal. A julho de 2023, o desemprego em Portugal decresce. Portugal é o sexto país da União Europeia com o melhor desempenho, ou seja, com menos desempregados. Eduardo. Expliquem-me se isto é culpa dos empresários e é culpa dos políticos. Ouve, Eduardo. Guimarães tem 6,9% de desempregados neste momento. 6,9% de desempregados. O que é uma taxa de desemprego relativamente, é preciso sublinhar aqui o relativo, porque para cada uma das pessoas, enfim, o desemprego é 100%, não é? Relativamente baixa. Aliás, Portugal pode-se gabar globalmente de ter uma taxa de desemprego relativamente baixa, com uma taxa de empregabilidade a subir exponencialmente. Tem outro problema, que é de facto de enorme gravidade, que é o problema dos baixos salários e dos baixos rendimentos das pessoas. E a ideia de que existe aqui um microclima que tem feito... a taxa de desemprego em Famalicão é em absoluto semelhante à de Guimarães. Metade dos desempregados em Portugal em julho eram em Guimarães. De Portugal. Não é do Distrito de Braga, não é do... Estamos a falar de 1.000 e poucas pessoas. Estamos a falar de 5.500 novos desempregados em julho. Eduardo. 5.500 novos desempregados, sendo que em Famalicão os desempregados eram menos 200 ou 300 desempregados, Eduardo. Não há não há um microclima em Guimarães. É uma mentira. Nós somos afetados diretamente pelas circunstâncias económicas do resto do país. Aliás, isso seria absurdo, seria incompreensível. Concluo dizendo que, por exemplo, há muitos empresários que provavelmente até votam no PST ou na Iniciativa Liberal, que dizem com todas as letras que Guimarães tem uma pulsão económica positiva, que é capaz, por exemplo, o administrador do Novo Banco, Luís Ribeiro, diz isto há 6 meses atrás. O próprio Isidro Lobo, que é da empresa Jordão, que é uma das maiores empresas da área do país, e não só, diz que Guimarães tem uma pulsão positiva. Agora, Guimarães, de repente, amanhã é o topo da montanha relativamente ao resto do país. Também não digo isso. Agora, não acho que há aqui um microclima. Isso não existe. É uma tentativa de construir uma narrativa. Torquato Ribeiro, como é que olha para o desemprego? Eu olho com bastante preocupação, porque tivemos conhecimento até este mês de que houve 2 empresas que, digamos, pediram insolvência ou que tiveram dificuldades em pagar. Eu já nem digo insolvência, mas pelo menos tiveram dificuldade. Uma delas pediu insolvência, mas a Bastites, por exemplo, despediu 60 trabalhadores, já pagou, e está numa escala de 200 e tal, e já pagou, pelos vistos, pelas informações que temos, já pagou os subsídios que estavam em falta. Mas, claro, nós estamos aqui com um setor que é um setor, de facto, um pouco frágil. A procura nesta área tem sido difícil, mesmo a procura interna, porque
tem a ver também com os baixos salários que os portugueses recebem. E isto tudo não pode ser ignorado numa realidade que, de facto, não nos permite um grande crescimento e não nos permite uma vida que todos nós gostaríamos de ter. Quer dizer, há aqui umas dificuldades enormes no país que não consegue resolver uns problemas básicos capazes de manter até a sua própria produção nacional interna ou para o consumo interno. E porquê? Porque são os salários baixos. E quando não há salários baixos, a economia também não roda aqui em torno disto. Eu concordo um pouco com o Francisco quando se diz que muitas vezes vem-se com estas comparações. A realidade concelhia vimaranense é diferente da realidade concelhia de Famalicão. Ninguém comparou. De Famalicão, mas eu estou a dizer isto. Eu não estou a falar diretamente contigo, mas costumo ouvir um bocado esse discurso. Há sempre esta tendência de estarmos a discutir isto e aquilo. Eu lembro-me que houve uma grande polémica sobre a Ecoibéria. Todos se lembram disso. Que não podia ser aqui, porque era assim, porque era pelo assado, não sei o quê. Eu concordo, em parte, que a Ecoibéria foi colocada, ou foi a possibilidade da sua instalação foi num sítio que não devia ter sido naquele sítio. Pronto, não era naquele sítio, mas podia ser instalada no Conselho. O que é certo é que a Ecoibéria, neste momento, está a funcionar noutro Conselho e não vi nenhuma inspeção lá. Portanto, foi possível instalar uma unidade que não foi possível aqui. Há aqui algumas características diferentes no Conselho. Porque, de facto, temos uma opinião pública mais atenta, uma opinião pública mais atuante e que não permite qualquer tipo de instalação e que dificulta isso. E aí já é um bocado de acordo com aqueles que dizem que não há... Mas isso tem a ver também com a nossa condição de património cultural da humanidade, de uma cidade que também tem com a cidade verde, enfim, uma série de requisitos que nós queremos, que é para o desenvolvimento da cidade, que não é compatível com o abrir as portas a tudo e mais alguma coisa. Deputado Ribeiro, haveremos de voltar a estas questões da economia e também dos empregos. Já agora lembrar que a próxima edição do Jornal de Guimarães, deste mês de setembro, consagrará as questões do desemprego em Guimarães como seu assunto principal, assunto de capa. Já agora o convite para ficarem atentos ao próximo número do Jornal de Guimarães. Porque por agora chegamos mesmo ao final do nosso tempo, mas ainda durante breves minutos eu vou desafiar, como habitualmente, o painel a trazer aqui algum assunto que deveríamos ter falado e que mereça a nossa atenção para os próximos dias. Trocato, o que é que acha que ainda deveríamos ter falado e não falamos? Não é uma questão de ter falado ou deixado de falar. Podemos falar no supercomputador, que foi uma notícia positiva para Guimarães, por exemplo, que é digamos que só nos devemos sentir orgulhosos disso, embora possa haver aqui umas questões, porque é que não foi na APARC e veio para Guimarães, mas isso é outra questão que poderá dar outro programa. O que eu gostaria de trazer aqui é uma notícia triste, que todos já conhecem, e que tem a ver com alguém que também me influenciou durante a sua vida, que foi o José Casimiro Ribeiro. O José Casimiro Ribeiro faleceu em condições que não era suposto acontecer, mas aconteceu, porque de facto teve abandonado muito tempo já falecido no seu apartamento. E, portanto, este homem que veio e que nós temos imagens da sua libertação de Caxias, juntamente com o Paulo Inácio, de quem ele era companheiro de armas da Luar, foi libertado no 27 de abril de 74. Este homem veio para Guimarães e, de facto, revolucionou pela sua capacidade de enfrentar os problemas culturais, sociais, etc., dinamizou, porque teve uma aprendizagem quando esteve imigrado em França, porque fugiu à tropa, digamos, ao serviço militar, e, portanto, viveu um maio de 68, viveu todos os tumultos ali de Paris, teve uma vivência que transportou para aqui na Revolução de Abril e que proporcionou a criação do SIC, o Centro Infantil e Cultural Popular, que emanou, digamos, da vontade das comissões de moradores do bairro Catarina Eufémia da Rua do João I, que está instalado no Convento das Dominicas, fez a Euroarte, esteve no Teatro Sena, esteve no Parque das Exposições de Braga, portanto foi um homem ativo, um homem socialmente preocupado com o desenvolvimento do nosso país e, portanto, fica aqui a minha homenagem e a notícia de que o seu funeral será realizado na quarta-feira, entre as 16 e as 19 horas, no cemitério de Monchique. Francisco Teixeira, o que é que ainda devemos olhar? Eu tinha um tema, mas vou falar também do Casimiro. Porque o Casimiro, embora fosse um bocado mais velho do que eu conheci o Casimiro, tinha eu para os meus 13 anos, 12, 13 anos de idade. Enfim, o Casimiro não tinha nada a ver comigo ideologicamente, mas eu quero dizer 3 notas sobre o Casimiro. Ocorreu-me agora, acho que a lembrança do Trocato é da mais absoluta justiça.
e dizer coisas que o Torquato não disse. Uma absolutamente pessoal. O Casimiro era uma simpatia de uma pessoa. E para mim é relevante as pessoas serem mais afáveis ou não serem afáveis, ser simpáticas. E o Casimiro, mesmo quando nós discutíamos coisas absurdas até às tantas da manhã, em galáxias diferentes, o Casimiro nunca se zangava. Nunca se zangava de maneira definitiva, não quer dizer que não houvesse um grande ímpeto no debate, mas nunca se zangava de maneira definitiva. Era uma boa pessoa, era uma simpatia de uma pessoa. Depois o Casimiro teve mais duas marcas que o Torquato, por esquecimento apenas, não referiu e que a mim me marcam muito especialmente, pessoalmente. Marcam Guimarães e, enfim, como eu tinha 13 anos, 14 anos, também me marcam a mim. A primeira que me marca é o Circultura, que terá sido em... 82. 82. Pá, em 82 eu estava acabado de nascer, não é? E eu participei ativamente no Circultura e vi pela primeira vez o José Mário Branco atuar ao vivo, de gatas, a 2 metros de José Mário Branco a cantar o FMI, em 1982. Aqui junto a onde era a antiga central de caminhagem, onde é hoje uma tenda de circo. Uma tenda de circo, onde é hoje o pavilhão do Chico Bom. Foi uma das coisas mais impactantes da minha vida, ver o José Mário Branco a cantar em 88 ainda com aquela energia, o FMI. Que, hoje já ninguém... Eu passo o FMI aos meus alunos, já ninguém entende nada, tenho que perder 2 aulas a explicar-lhes o FMI, porque eles não conseguem entender, mas na altura foi um impacto notável. E termino só com uma outra responsabilidade positiva do Casimiro, não só do Casimiro, mas também em grande parte do Casimiro, que foi a inauguração do Finalmente. O Finalmente, na Rua de Santa Maria, hoje é um bar, não sei quantos, não sei como é que se chama, eu não sou hoje grande frequentador da noite, já fui quando era mais jovem. O Finalmente foi talvez o primeiro bar da noite de Guimarães. Bom, havia tascos por aí, mas era a tentativa de ser um bar mais relevante da noite de profile de Guimarães, onde se juntavam as pessoas para discutir, para debater política e tudo mais alguma coisa, até às tantas da manhã. E foi lá também que eu conheci pessoalmente, fiquei a conhecer e conversei mais 2 ou 3 vezes, o poeta que cantou o manifesto anti-cavaco, ajudem-me, que fez o manifesto anti-cavaco e que veio aqui recitar Fernando Pessoa na biblioteca. Mário Viegas, onde conheci o Mário Viegas no Finalmente, logo nos inícios de Finalmente, e não fui amigo, mas troquei algumas relações, ainda com os meus 15 anos de idade. E, portanto, o Casimiro não foi só naquilo que é mais institucional, o Circultura não era muito institucional, mas também na agitação cultural e política da vida vimaranense, e particularmente da vida noturna vimaranense, teve uma enorme importância e deve-se ter feito esse tributo. Finalmente, Eduardo Fernandes, não sei se vai fazer alguma evocação também. Eu não conhecia o José Casimiro Ribeiro e obviamente que me associo, mas sou nascido depois de 1990 e, portanto, já não passei por muitos desses sítios. Para terminar, uma coisa nova, o Entre Palcos, um novo festival em Guimarães, promovido pela Associação Vimaranense de Hotelaria, uma jovem associação que pretende dar voz entre muitos palcos de comédia, de música popular, música popular de Guimarães, dar palco a artistas vimaranenses, e faço isto para saudar numa altura em que Guimarães precisa de retomar a dinâmica e a atividade na cidade, deste Entre Palcos, promovido pela Associação Vimaranense de Hotelaria, que, como disse, é uma jovem associação que está a dar cartas em Guimarães. E desta forma chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. A promessa de que voltaremos 2 a 8 dias com outros temas e com outros protagonistas, mas sempre nesta vontade de discutir livremente Guimarães, o Concelho de Guimarães.